Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia a gente se encontra aqui para bater um papo, conversar um pouquinho sobre a vida, sobre a nossa vida, né? E o que a gente tem visto. Como é que vocês estão? Tô bem, tô disposto a comer o cérebro de Sócrates de novo, já que você perguntou. Como é que você tá, Pailo? Tudo jóia, Julião? Maravilha. Maravilha. E hoje, Danilo, o que a gente vai falar sobre hoje? O que a gente vai conversar hoje mesmo? Eu proponho que a gente converse sobre ser pai em um mundo descartilhado. Acho esse tema interessante, foi provocado alguns anos atrás sobre viver no mundo descartilhado por um professor meu. O mundo se descartilhou, né? Não tem mais a cartilha que diz, faça isso que vai dar certo. A gente estava falando sobre idade aqui, né? A gente tá na faixa dos 40, 50, né? E cartilha já não é um termo tão atual. É o próprio isso, né? Cartilha. Não sei porquê, gente, mas cartilha me lembra Caminho Suave. Caminho Suave. Você chegou a ler? Cartilha, não. Eu já peguei uma fase que ela já foi a minha alfabet. Ah, você chegou a usar. Caminho Suave, uma cartilha. Se você não sabe o que é, dá um Google, né? Cartilha Caminho Suave. Eu não peguei essa não, cara. E olha, só uma coisa, a proposta de falar de ser pai não desvincula em nada a importância de ser mãe, não é este o ponto. É que somos 3 homens e somos pais. Então, a proposta é a gente falar um pouco da nossa perspectiva, o que a gente hoje percebe de desafios desse papel tão importante, que é ser pai, mas num mundo que já não tem mais esses corners, né? Esses limites tão claros do que é certo ou errado. Mas ainda assim, vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Isso, exato. A gente tá aqui, nós 3 somos pais, estamos casados há um tempinho já. O Pailo tem as filhas dele já quase adultas, né? Que idade tem as filhas? Eu tenho uma de 19, né? Tô casado há 24 anos. Tenho uma de 19 e tenho uma de 16. Eu tô com os mais novinhos lá, tem 3 filhos. São com 6, 8 e 10 anos. E a escadinha. Outro dia eu cheguei num lugar assim, eu tava entrando lá, ele falou, qual que é a data de nascimento das crianças? Eu fiquei pensando e eu acertei as 3, né? Falei as 3, né? A mulher olhou assim e falou, geralmente o pessoal não acerta, não. Aí eu já fiquei pensando aqui, falei, não, peraí, qual que é a idade deles mesmo? Vai ter certinho. Quanto tempo de casado aí, Julião? Tô com 16 anos de casado. 16? Esses dias a gente fez. E você, Dan? Eu fiz agora, 20 anos de casado, e eu tô com os meus 2 meninos numa fase intermediária. A de vocês é legal porque a gente pega uma escala, né? 6, 8, 10, eu tenho o Pedro que acabou de fazer 12, o Miguel que tá com 13,5, aí vem a Manu, tá com 16, né, Pelo? E depois a Júlia com 19, então quer dizer, a gente pega uma faixa grande aqui, né, de idade de filhos. Então acho que dá pra gente tirar alguns insights, até porque eu pensei muito nesse tema, considerando que a gente tá no 2021, né? O que eu chamo de 2021? Nós já estamos há 3 anos na década de 20 do século 21. Então daqui a pouco, quando alguém for falar, não, porque nos anos 20 aconteceu tal coisa. Anos 20 de que século? Que é a quebra da Bolsa de Nova York, que aconteceu no 29. Década de 20. Mas 20, na década de 20, final da década de 20. De qual século? Porque nós já estamos, olha que loucura, né? Já estamos na década de 20 do século 21. Então, o que é ser pai? Quer dizer, não tenho nenhuma pretensão aqui de definir o que é ser pai, mas acho que a nossa proposta é conversarmos um pouco quais são os desafios de ser pai num mundo descartilhado que já está no 2021, tá? Que por um lado ainda bem que descartilhou. Agora, como terapeuta, eu preciso dizer, muitos de nós, especialmente se a gente for olhar para trás, pais e avós, cresceram com muitos traumas, porque fomos castrados de um jeito muito forte, assim, não pode fazer isso. Se você fizer isso, isso está errado. Vocês devem lembrar disso, até na hora de falar, por exemplo, de masturbação, existia aquela coisa do, se você bater muita punheta, vai nascer pelo na palma da sua mão. Pelo amor de Deus. Mas eu tô com vontade. E aí, é errado? É certo e tal? E é bom que o mundo tenha se descartilhado, perder alguns pudores. Mas em que momento também o descartilhar pode ser ruim, né? Eu sinto muito esse desafio para mim como pai hoje em dia. O que é bom da gente quebrar realmente castrações e quebrar pudores, e o que às vezes ainda é importante de manter algumas linhas. Não sei, esses são alguns dos meus temores. Você tinha trazido que a gente tem uma escadinha aqui, né? O Gilhão tem os filhos mais novos, você tem os filhos intermediários e eu tenho as mais velhas, né? Talvez, se eu pudesse dizer que eu sou vocês amanhã, né? Eu já passei por 2 situações, né? Então, primeiro, o filho não vem com manual de instrução, né? E a gente
aprende pilotando, né? No passado, como você bem colocou, Dan, vinha num formato, né? Esse formato, quer goste, quer não, é isso e ponto. E não tem opção de opinar, não tem opção de ir contra, porque era uma coisa super imperativa, né? E a gente foi moldado assim e sobrevivemos, né? Lembram do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Exato. Isso aí hoje em dia... É o cala-boca. mas isso hoje em dia, né, assim... Não cabe, né? Não cabe. O mundo está muito diferente. E o que eu percebo, assim, como um pouquinho de estrada, que eu já vivi com as minhas filhas, né? Que vocês talvez vão viver. Hoje, com a questão de estar super globalizado, né? A informação, ela vem o tempo todo, de todos os cantos. Você tem facilidade de obter a informação, mas não necessariamente a profundidade da informação, né? Então, tudo é questionado. Tudo. E você não pode dizer assim, pai, a filha fala, pai, eu quero ir numa festa tal. Fala, não, filha, não pode. Por que não pode? Porque não pode. Primeira resposta. Porque não pode não é resposta, papai. A gente já ameaçou falar isso, né? Um pouco quando a gente era criança. Não, eu sempre recebi assim, né? Então, se eu tivesse que copiar e colar o modelo, né? Poderia usar essa expressão. Porque sim, porque eu tô mandando. Mas... Só que a gente não tinha onde pesquisar porque não podia, né? A gente tomava um cala-boca, né? Verdade. E, de novo, né? A gente não tinha poder de argumentação. Hoje em dia, a criançada, né? Esse modelo millennial é muito diferente. O software é diferente, né? Então, assim, porque não é a resposta. Então, isso obriga os pais a fazerem um exercício gigantesco de desconstruir aquilo que foi construído do passado e construir um modelo novo. Mas não quer dizer que eu estou me adaptando ao filho. Quer dizer que eu estou me adaptando à realidade do dia. Ao contexto, né? Ao contexto do tem um dia. perigo aí também de desconstruir. Cara, você não precisa desconstruir tudo também, né? Do passado. Não quer dizer que Concordo, tudo do passado... Concordo, mas se você simplesmente copiar e colar, como eu havia dito, se cria o distanciamento. Não, a mesma fórmula não vai funcionar hoje. E a educação é pelo exemplo. Não é o que você fala, e sim o que você faz, tá? E aí, quando é um não, ele vem carregado de uma série de explicações. Então, hoje, o que tem acontecido? Você começa a fazer a pessoa, né, a interlocução, no caso minhas filhas, fazerem reflexões sobre aquilo que ela está pedindo, que não faz sentido, por exemplo, e eu, por ser o pai, o educador, e ter mais idade, e ter uma bagagem, vamos dizer, maior do que elas, eu tenho que provocar nelas um pensamento daquilo. Faz sentido para você mesmo? Olha essa consequência, essa outra. Dá mais trabalho. Então, mas... muito mais trabalho. Mas convence. Isso, mas especialmente para uma criança menor, porque assim, as coisas, eu falei, já são quase adultas, né? 19 anos, você tem um pensamento já mais parecido com um adulto do que uma criança. Tem muita coisa que a criança não vai entender, que ela não vai conseguir dar um sentido para aquilo. Tem muita situação em que ela fala, não, mas eu quero, porque eu quero, por que eu não posso? Então, às vezes ela não vai entender aquela explicação do porquê não. Então, eu acho que ainda assim, em alguns momentos, cabe... Não porque eu tô falando que não. E vai ser não porque eu sou autoridade sobre você, eu sou responsável por você, eu amo você e eu não quero que alguma coisa ruim aconteça pra você. Perfeito. Então, assim, por mais que você não entenda aquilo que eu tô falando, é não. Tudo depende do assunto, né? E do assunto lógico. E do momento, ou seja, idade da criança, né? O nível de amadurecimento e o nível de reflexões que ela pode fazer tem que estar de acordo. Exato. Tem questões mesmo que não impõem. Exatamente. Eu gosto muito de adotar o seguinte critério que eu aprendi depois que eu já tinha me tornado pai, portanto eu aprendi quase por tentativa e erro, mas consultando também pessoas que haviam estudado o tema, que é o seguinte: a gente pode participar, a criança, de algum tipo de processo de reflexão e de decisão, inclusive deixando que ela muitas vezes decida, quando esta criança, e depois este adolescente, e muitas vezes até um quase adulto, ele é capaz de arcar com as consequências daquilo que ele vai escolher. Então, por exemplo, a criança diz, eu não quero comer verdura, não quero comer legumes. Tudo bem? Bom, tirando algum tipo de restrição alimentar, que na maioria das vezes, do pouco que eu conheço, não envolve restrição a legumes e verduras, né? Ele pode não gostar do paladar, mas não lembro, deve ter ali algum tipo. Tem alergia à alface, Pode ser. Mas no geral, né, a gente ouve mais a questão do glúten e de alguns outros
elementos, mas normalmente não está associado a legumes e verduras. Mas, enfim, tirando as restrições alimentares, a criança não quer comer porque ela não gosta do sabor. Tudo bem ela decidir se ela vai comer ou não? Não, não está tudo bem. Por quê? Porque se ela não se alimentar direito durante uma fase onde ela está compondo a saúde dela, os ossos, a musculatura, etc. e tal, isso vai ter uma consequência que ela não é capaz de lidar com isso. Ela não pode arcar com as consequências disso. Então, esta escolha é minha como pai. Não é negociável. Não é negociável. E mesmo que ele ou ela não entendam isso, e tá tudo bem ele não entender. O que não tá tudo bem é eu abrir mão da minha responsabilidade como pai. E aí, claro que, de novo, tá tudo certo, a responsabilidade também é da mãe, tá? Só lembrando que a gente tá falando aqui do papel do pai, porque neste formato que estamos agora, somos 3 homens. Então, não tá tudo bem o pai abrir mão da responsabilidade dele de tomar a decisão quando a criança não pode arcar com as consequências. Agora, a criança quer pôr uma camisa de futebol lá que ela gosta para ir jogar e você fala para ela, olha, mas você não queria ir com essa camisa na festinha do seu amigo amanhã? Não, mas tudo bem, mas não vai sujar. Se sujar, vamos combinar, você não vai com essa camisa na festa. Tá bom, tá bom. Aí ele resolve ir brincar, suja a camisa. Ah, sujou. Amanhã você não vai com ela. Ah, mas você não pode lavar? Não. Não, porque amanhã, ou porque não dá tempo mesmo e tal. Então, ele pode escolher, ela pode escolher se ela for capaz de arcar com a consequência. Porque vai ficar triste de não ir com a camisa? Vai ficar chateado? Pode até ficar traumatizado, mas ele é capaz de arcar com a consequência. Ele não vai morrer, ele não vai ter problemas de saúde sérios porque ele escolheu jogar com a camisa numa hora que podia sujar e depois não pode ir na festa. Aí eu acho que o pai tem que aprender a deixar que a criança também tome algumas decisões. Faz parte do aprendizado também. Mas olha que curioso, né? Em cima do que você está trazendo, Dan. No passado, você gostaria de usar uma camisa que no dia seguinte poderia ser usada numa festa? Você ia falar, posso usar essa camisa para jogar bola? Não, não pode. Por quê, pai? Porque não pode, ponto. Porque eu não quero. Hoje, tem essa questão que você trouxe toda. Você dá a liberdade da escolha, só que, ao mesmo tempo, tem uma consequência. E essa consequência pode gerar frustrações. E tá tudo bem. É que dói, né? Porque é nosso sangue, você não quer ver uma criança frustrada. Porém, faz parte do molde. Nós estamos moldando ela para a sociedade. E o mundo lá fora não é um conto de fadas, né? Então, passa por essa frustração e você está criando músculo nessa criança. Ela vai aprender que nem tudo é super bacana. Claro. E que tudo tem uma consequência. E nem sempre as consequências são sempre boas. Sim. Esse que eu acho que é o ponto do mundo moderno de hoje. Então, o diálogo se torna imprescindível para poder fazer com que a criança reflita sobre. E, de novo, você trouxe um bom ponto, Júlio. Nem tudo dá para deixar para fazer reflexões. Nem tudo tem que deixar a decisão da criança tomar. Até porque ela não tem maturidade. Serve a esse indivíduo. Não está pronta. Exato, porque senão fica aquela coisa, parece que o mundo gira em torno do umbigo de uma única pessoa. Eu prometo que te passo a palavra, Júlio, mas pegando esse gancho que você falou, Pailu, eu acho que tem essa questão de criar uma resiliência, sim, nas crianças. Acho também que isso às vezes dá uma certa desculpa para alguns pais de serem super duros e firmes com os seus filhos e exagerarem. Não, ele tem que aprender que o mundo lá fora é cruel. O mundo é cruel porque você está sendo cruel com ele, né? E aí ele vai crescer um adulto cruel. E esse adulto cruel vai gerar outras crueldades. Então, pera um pouquinho. O mundo é cruel também porque a gente perpetua um modelo cruel. Mas eu acho que tem uma outra coisa que foge disso, que é a questão da própria evolução moral. Mais do que criarmos uma pessoa, um adulto resistente e resiliente, né, desde a sua infância, a gente precisa aprender a criar, e acho que nós devemos criar, seres que venham a ser generosos. Ele entender que ele está aqui para servir, que o mundo não está servindo ele, mas não é só porque o mundo é cruel, é porque a gente não tem como fazer o mundo nos obedecer. Nós não viemos aqui para tomar, nós viemos aqui para dar. A nossa missão é ser melhor a cada dia. Para eu ser melhor, eu tenho que ofertar alguma coisa para o mundo, eu tenho que ser útil para o mundo. Agora, se essa criança é o tempo inteiro blindada, se o tempo inteiro ou ela não pode arcar com nenhuma escolha, porque o pai não quer, ou o pai blinda ela de todo sofrimento, porque o pai não quer sofrer, no fundo está criando um possível adulto que só olha para o seu umbigo. E isso eu acho que é ruim. Mais até do que ele ser capaz de enfrentar a crueldade do mundo, é ele se tornar um adulto egoísta.
que só olha para ele, né, ou para ela. E eu acho que nós, como pais, temos que tomar muito cuidado e fazer uma primeira pergunta. O quanto nós não somos egoístas quando a gente tenta blindar os nossos filhos demais? Né? Nós estamos sendo egoístas de querer eliminar a nossa dor. Ou quanto nós somos egoístas quando a gente quer criar esse ser super forte para lidar com um mundo cruel, porque eu não quero ver o meu filho me fazer passar vergonha. Aqui eu estou provocando. Bem Eu egoísta. tenho que criar um ser forte porque eu não quero ser no futuro acusado de ter sido um pai fraco. Viu? Mas se eu crio seres fortes, mas que também se tornam cruéis, eu perpetuo a crueldade. E se eu crio seres mimados que acham que o mundo gira em torno do umbigo deles, eu perpetuo o egoísmo. Mas tudo isso precisa ser combatido primeiro aonde? Em mim. Sim. Ser pai hoje em dia Pra fora. é dar porrada no orgulho. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar porrada no meu orgulho. Faz sentido pra vocês? Porque isso é duro, hein? É, Total aí, só desculpa. Eu acabei cortando o Júlio. Julião, Mas, ó, eu vou conversar com o pai. Mas pegando a carona nesse livro que você trouxe, tem uma correlação que eu faço dentro de casa, né? Os pais querem o melhor para os filhos. Mas nem sempre o melhor que os pais querem é o melhor para moldá-lo para a sociedade, tá? E aí a brincadeira que eu faço é o seguinte, ó. Não crie gato siamês. Né? E também não crie gato vira-lata. Qual que é a diferença entre um e o outro? O gato siamês é o que fica na bolha. Ambiente super controlado. Lá, vamos tomar porrada de quem gosta de gato siamês. Vocês estão sendo preconceituosos. É uma correlação. É uma metáfora. Então, caso você não saiba o que é metáfora, procura no Google. O gato siamês está lá no ambiente controlado, né? Tá lá com a alimentação à frente, água, tudo bonitinho. Pelinho bem cuidado. O que acontece com o gato siamês, que é tratado assim, dentro de casa, quando ele escapa e vai pra rua? Ele morre atropelado. Porque ele não sabe o que é um carro. O risco é grande dele. Ele não sabe atropelado. quem é que vai atacá-lo. Porque dentro do ambiente controlado, ninguém ataca. Né? Você E é um dizia ambiente que ele super protegido, a bolha, que ele só sabe ver Por outro viver lado. naquele contexto. Exato. Por outro lado, você tá com o gato Vira lá. vira-lata, né? É aquele que tem que se virar para caçar, para ter o seu alimento, tem que fuçar lixo, tá de muro em muro, tá sempre fugindo de alguém, porque é sempre hostil para ele estar na rua o tempo todo. Então ninguém pode chegar perto, mesmo que seja para dar carinho, porque ele acha que ele pode ser atacado. E ele também não tem paz. Então são os dois extremos que eu estou trazendo. E aí talvez a mágica de ser pai hoje, né? No mundo descartilhado, é muito de encontrar o ponto de equilíbrio. Boa. Aliás, temos que mudar o nome do programa. Não é quando comi o cérebro de Sócrates, é quando equilibrei o cérebro de Sócrates. Porque todo episódio A gente fala, Tem essa que- palavra esse volta, assunto né? está trazendo. Talvez seja o tema do Equilíbrio, bom senso. talvez seja o tema desse século, né? A busca de equilíbrio. E que nunca é estar parado. Equilíbrio não é, tá tudo bem, não. Parado eu não estou produzindo. Equilíbrio tem a ver com movimento, né? Às vezes eu venho um pouquinho para cá, às vezes eu vou um pouco para lá. Mas, Júlio, pode falar, viu? Agora é a sua vez. Vocês deixam eu falar agora. Ah, não vai falar. Nem sei mais o que eu ia falar. Eu esqueci de ser pai. De ser pai nesse mundo descartilhado. Eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei que, olha, acho que uns 90% das broncas ali, dos estresses em casa são das brigas entre os irmãos. Não sei se na casa de vocês é assim também. Mas, Meus filhos não brigam. assim, cara, pô, é o tempo todo ali, eles interagindo de alguma forma. E o que eu acho interessante é que é toda oportunidade de aprendizado, né? Daí eu falei, nossa, se eles não tivessem um irmão, eu não teria oportunidade de ensinar isso nesse momento, né? E muitas vezes um deles fala assim, vai lá e conversa com ela, né? Ou conversa com ele, né? Ou seja, conversa com o outro, né? Ele fez alguma coisa pra mim e eu quero que você vá lá e resolva com ele. 90% das vezes também eu falo, olha, os dois têm culpa no cartório aqui. Os dois fizeram alguma coisa que não tá errada, né? Ele tipo, um provocou, o outro foi lá e devolveu. Cara, isso não tá certo em provocar, não tá certo em devolver também, né? Na mesma moeda. E daí eu falo assim, não, eu vou falar com ela, mas talvez eu não fale nem na sua frente. Mas assim, você tem o que mexer na sua atitude. Aí eu ensino pra ele, né? Que você tem que respeitar. Independente do que a outra tá fazendo, você tem que respeitar ela. Então é isso, assim, a atitude, ela não é dependente do outro, né? É dependente só daquilo que você vai reagir. Então, independente se o outro tem razão ou não, você tem a sua responsabilidade em cima disso, né? Então é interessante. Não, termina, desculpa.
Não, pode completar, Não, depois eu ia falar alguma outra coisa. Não, porque ontem eu tava atendendo um adolescente e ele tá numa situação complexa ali, não tá morando com uma outra pessoa da família que não é nem o pai nem a mãe, o pai e a mãe são separados, o pai agora tá com uma outra família, etc e tal. E claro, ele tá super deslocado, né? E uma das coisas que a gente tava discutindo ali nessa situação com ele é qual é a postura dele para tentar se reaproximar, por exemplo, do pai que tá agora com uma outra esposa e que parece que não o aceita e tal. É ele tratá-la bem, né? Então o pai reclama que ele não cumprimenta ou não se relaciona direito com essa nova esposa. Essa nova esposa, segundo ele, não o trata bem. Falei pra ele, bom, mas e aí, o que você vai decidir? Até que um dia ele contou pra mim, outro dia eu tava andando na rua e eu vi a esposa lá do meu pai e eu dei um tchau pra ela. Sabe o que ela fez pra mim, Danilo? Ela virou a cara, fingiu que não me viu. Eu falei assim, tá, e? Então eu não vou mais cumprimentá-la. Você fez errado em ter cumprimentado, né? Não, mas aí eu provoquei ele. Eu virei e falei assim, poxa, cara, e quando foi que você decidiu que é ela que vai começar a mandar em você? Aí ele, Não, ela não vai mandar em mim. Eu falei, acabou de mandar. Como acabou de mandar? Ué, você decidiu cumprimentá-la. Ela não te cumprimentou de volta. E como ela não te cumprimentou, agora você decide que você não vai cumprimentar. Não, na verdade você não decidiu. Você disse que tá fazendo porque ela não te cumprimentou. Então, enquanto ela não te cumprimentar, você não cumprimenta, ela tá mandando em você. Aí o bicho ficou mordido. Mas a provocação, e eu acho que em algum momento ele conseguiu perceber, viu, mais ou menos o que você falou pro seu filho. Ele te deu um soco, beleza, o que você decidiu fazer com isso? É difícil conversar isso com uma criança, às vezes, de 6, 8 ou 10 anos? Claro, eu não espero que eles tenham maturidade para entender a plenitude do que é protagonismo. Mas acho que num mundo descartilhado, o papel de pai é ensinar os filhos a serem protagonistas, porque no mundo descartilhado não vão dizer o que a gente tem que fazer para ter sucesso. Então, se eu for lá e ganhar muito dinheiro, eu vou ter sucesso? Não sei, no mundo descartilhado tem um monte de gente achando que ganhar muito dinheiro sem propósito é uma bosta. Então, o legal é eu fazer o que eu amo, mesmo que eu não ganhe dinheiro? Bom, no mundo descartilhado tem gente que acha que você fazer o que você ama e ser um pobretão, uma pobretona é uma bobagem também. Você só vira um peso para os outros. A questão é, e você? O que você quer fazer da sua vida? Talvez nós, como pais, nesse mundo tão veloz, tenhamos que sim dar porrada no nosso orgulho para que a gente possa olhar para os nossos filhos e ajudá-los a serem autônomos, a serem protagonistas da vida deles, só que dentro do grau de maturidade que cada idade permite. Aos 6 anos, falar de protagonismo talvez seja, você quer brincar agora com esse brinquedo? Ok, mas do jeito que você está puxando ele vai quebrar. Você quer que ele quebre? Não. Então para de puxar. Não, mas não é pum, quebrou. Pai, quebrou. Quebrou, tá quebrado agora. Quebrou. Talvez não dê para fazer uma grande explicação sobre economia, sobre o desperdício, etc e tal. Já aos 10, 12 anos, talvez dê. Já aos 16 para 19, talvez já dê para falar, inclusive, de algumas responsabilidades sociais. Mas o tempo inteiro isso me parece gravitar em cima. O meu papel como pai é ajudar esse indivíduo a se tornar independente, não egoisticamente, mas independente, capaz de tomar as suas decisões, que não precise correr pra gente o tempo Tem muita inteiro. coisa que eu repito para as crianças que eu sei que elas não vão entender agora, né? Então, por exemplo, eu repito direto, não, você tem que respeitar o seu irmão. Cara, eu acho que eles não entendem, assim, ainda exatamente o que isso quer dizer. Mas a criança, ela aprende com repetição também, né? Por exemplo também. Por exemplo, Por lógico. exemplo. E esse exemplo que você deu é interessante porque você falou que a outra pessoa estava mandando nele, né? A mulher lá estava mandando nele. Então você pode perguntar pro cara, fala assim, não, você acha que você tem que ser educado e gentil com as pessoas? Não, lógico que tem que ser. Mas, pô, e a outra pessoa, ela tá fazendo você ser diferente, então, né? Porque já que ela não te tratou de um jeito, então eu não vou ser gentil com ela. Pô, você tá abrindo mão dos seus valores ali, né? Daquilo que você acha que deveria ser. Olha que perigoso isso, né? Tem uma carona em cima disso aí, desculpa. Minhas filhas falaram, pouco tempo atrás, se foi meio simultâneo num almoço de domingo. Porque fulano de tal faz isso e me irrita. E a minha outra filha mais velha, inclusive, falou assim, fulano de tal também, às vezes, fala, me irrita muito. Aí eu falei, olha que interessante. Pergunta para vocês duas, o que você pode fazer para mudar as duas pessoas que te irritam? Uma olhou pra cara, como assim, pai? O que você pode fazer? Ela te irrita e você faz o quê? Você vai mandar ela calar a boca, você vai pedir para ela mudar a voz, porque a voz te incomoda, então ela tem que modular a voz para poder te agradar? Você não tem esse poder, né? O que você tem que fazer?
Não sei. Falei, eu sei. Pelo menos aprendi assim, né? Aí é o exemplo. A pessoa me irrita porque eu permiti ser irritado. Cutuca coisas em mim, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me conhecer melhor. Quando eu me conheço melhor, eu consigo disparar ou não gatilhos internos. A única certeza que eu tenho é que só tenho controle sobre mim. Controle sobre o terceiro, sobre o externo, eu não tenho. Então, se você diz tal coisa me irrita, tal pessoa me irrita, tal som me irrita, é porque você não se conhece. Claro. Você não se permite mudar de estação naquilo que está incomodando. Porque mudar lá o externo, você não vai ter força. Deixa eu acrescentar uma imagem aqui interessante. Imagina que duas pessoas estão se relacionando e uma delas tem ali uma aresta, um gancho, alguma coisa que cada vez que se aproxima de você, te machuca mesmo, né? Te machuca de arranhar e tal. Bom, você vai ficar do lado de alguém que toda hora te machuca? Eu acho que você tem que parar para pensar se essa relação não é uma relação ruim e saber a hora de encerrar essa relação. Agora, se o outro lado tem ali uma aresta, um gancho, e toda vez que ele se aproxima de você, ele engancha em você, te irrita, significa que desse lado também tem um gancho. Que gancho é esse? Só para trazer uma imagem, né, simbólica para isso que você falou, Pailu. Isso é o autoconhecimento também. Qual é este gancho que tem em você que quando o outro vem, engancha e fica aqui aquela tensão de me irrita, tá? Mas irrita por quê? Porque se o outro te machuca, se te maltrata e você permanece nessa relação, isso chama-se autossabotagem, isso pode ser algum processo masoquista. Você não vai ficar, não recomendo que você fique numa relação com alguém que te machuca, verbalmente, fisicamente, emocionalmente. Isso é uma relação tóxica. Mas essa coisa do irritar não é necessariamente um maltratar. É alguma coisa minha, certo? O que é isso aqui que tem em você que o outro conseguiu enganchar? Se você conseguir trabalhar isso e tirar isso, muitas vezes o que acontece, não tem onde enganchar. O outro vem e faz, lembrando, não estou falando do cara vir e te machucar, mas ele passa aqui, não pega nada, não acontece nada, você não vai se irritar. Mas por que te irrita? Tem alguma coisa aqui que, tá enganchando. É como a história de ação e reação, né? Você provoca uma ação, o oponente, o outro lado, tem uma reação. Aí te alimenta para você ter outra ação. Ele tá vindo agora, ele tá vindo com Aikido agora. Eu já fiz judô. Eu não sei o que é isso, cara. Faz um movimento, e você derruba o cara. Porque Não é pensado nisso, mas tem correlação. Não deixar ser. E quando tem uma ação e não tem reação, a própria parte que inicia não vê retorno. Ela desiste. Não sei onde eu li uma historinha que era mais ou menos, não sei se era exatamente assim, mas era mais ou menos assim, o fulano queria brigar e tal, e o menino sabia que não... Primeiro, ele não queria brigar e ele sabia também que ele não ia conseguir bater no cara. Então ele vira pro cara e fala, então vai, dá logo uma porrada. O cara fala, como assim, você não vai se defender? Ele falou, não, eu quero acabar logo a briga. Ele falou, mas se eu te dar uma porrada, eu vou te machucar. Ele falou, mas você tá demonstrando que precisa muito me dar uma porrada? Então já que você está determinado a me dar uma porrada e eu não quero brigar, então me dá uma porrada logo. Pra gente encerrar, porque eu preciso ir pra casa, sei lá, jogar videogame e tal. Eu vou te falar, não, mas assim eu não vou te dar uma porrada. Tá bom. Mas e se o cara desse a porrada? Bom, deu a porrada já? Acabou a briga? Deixa eu ir embora. Tá que briga sem graça, cara, hein? Briga. Exato. Assim, eu não vou brigar com você, mas você tá determinado a brigar comigo. Então dá logo a porrada. Que é a história dos ganchos. Eu passo um gancho, mas não encontro o outro. Acabou. Então não tem como criar tração. Exatamente, cara. É exatamente a história do gancho. É isso. Agora, como pais, a gente precisa, às vezes, reconhecer que os nossos filhos têm ganchos, né? Eles não são... Deixa eu fazer uma provocação. O título você colocou, Ser Pai em um Mundo Descartilhado, né? A cartilha é um manual, algum tipo de orientação e tudo mais. Por um lado, acho que nunca se teve tanta informação e tanto manual como se existe hoje, né? Se quiser procurar lá como criar um filho... com 6 anos e meio. Você encontra algum tipo de livro sobre isso. Deve ter um e-book, né? Como resolver um problema tal, como fazer isso ou aquilo. Então, assim, a gente tem muita informação, ou seja, a gente tem muita cartilha hoje, né? Então, o que mudou, então? Qual que é a questão que foi alterada aqui? Por que o mundo hoje é descartilhado? Excelente pergunta. É que eu acho, e aqui eu vou usar o verbo acho mesmo. Eu acho que antes a gente tinha a cartilha.
Existia uma cartilha que funcionava por gerações. Isso. Simbolicamente. Como é que era o nome mesmo da cartilha? Primeiros passos? Caminho suave. Caminho suave. Não era essa cartilha que você tá falando. Não, mas enfim, saca? Tinha uma cartilha. Então, assim, menino faz isso, menina faz aquilo. Se você é da região tal, você come isso e brinca daquilo. Se você é da outra região, tinha uma direção. E hoje, como a gente já falou aqui, né, outras vezes, seja nos bastidores ou em algum programa, hoje a gente tenta beber de uma cachoeira, né? Você fala, tem informação para tudo. Tem, mas como é que eu absorvo tanta coisa? Então, a gente tem uma liberdade hoje tão grande... É um mundo de possibilidades, né? Possibilidades infinitas, né? Agora. Como diria Immanuel Kant, eu não vou saber citar as palavras exatas e nem sei em que obra exatamente está isso dele, mas é uma provocação muito interessante. Liberdade não é você poder fazer tudo o que você quer ou pesquisar todos os assuntos. Porque se você tem que falar sobre tudo, você tem que exercer todas as possibilidades da sua vida, então tudo que você não é livre. Você é preso à necessidade de experimentar tudo. E é essa a armadilha da liberdade de hoje em dia. Você tem que experimentar tudo, você tem que pesquisar todas as cartilhas, você tem que ver tudo. Bom, é tanta possibilidade que você está preso no infinito. O que Immanuel Kant diz? Que liberdade é poder dizer não. Eu só sou livre se eu digo não para alguma coisa. Não, isso aqui não serve para mim. Só que eu acho que nesse mundo que a gente tem essa falsa impressão de liberdade, a gente também está convocando, mais do que as cartilhas, meninos, eu acho que a gente está provocando os extremos às vezes. Né? E eu não quero falar de política aqui, não porque política não seja importante, acho super importante, é da vida, temos que falar com os filhos, só que não é o fórum. Mas até na política a gente vê isso, né? O extremo da direita, o extremo da esquerda. Mas em várias outras situações, o extremo do pai que quer blindar o filho de tudo, o extremo do pai que quer botar o filho ali para virar, né, o resistente e tal. E eu acho que esses extremos, eles estão gritando o desespero de lidar com o desconhecido. Neste mundo que tem milhões de possibilidades e que no fundo, né, como que eu faço para beber de uma cachoeira? Eu não bebo de uma cachoeira. O desconhecido assusta. Então, se de um lado você tem uma galera que quer controlar, quer reforçar ainda mais o controle por medo do desconhecido, você tem uma outra galera que está deslumbrada com essa liberdade e quer experimentar todas as liberdades, quer questionar todos os assuntos e às vezes enche o saco um pouco, sabe? Às vezes fala assim, cara, por que você está questionando isso? Tem um amigo meu, o Clinton, um cara legal para a gente convidar para vir aqui um dia, um pensador nato. O Clinton Cortez, você trabalhou com ele, né? Acho que você não chegou a pegar o período com ele. Lembra dele, né? Cara, ele fala isso, ele fala, gente, eu não sou contra a evolução e as novidades, mas quando você é obrigado a mudar tudo, quando você é obrigado a questionar todas as bases, você é preso a um contexto, você na verdade não é livre. Tem coisas que eu não quero mudar, e não é que eu sou conservador na vida, eu gostei dessa provocação que ele me fez. Não é que eu sou aquele cara que acha que menino só pode usar azul, menina só pode usar rosa. Não é isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver como há 100 anos atrás. Mas eu estou dizendo que tem coisas que eu não quero mudar. Elas fazem sentido para mim. Elas são bases para mim. E isso na linha terapêutica a gente fala também. Cuidado quando você for fazer um tratamento com alguns indivíduos, porque você não pode desconstruir todas as bases, mesmo quando o indivíduo diz que minha vida está tudo errada, e você às vezes olha e diz, as coisas não estão legais mesmo. Mas você não pode desconstruir tudo, porque se você tira todos os pilares, o indivíduo desmonta. Se você tira todos os pilares também de uma sociedade, questiona tudo, e inclusive tudo ao mesmo tempo, essa sociedade desmorona. E para mim o grande desafio é que hoje a gente vive um momento onde todo mundo se sente livre para gritar os seus direitos, acho muito bom, importante, que a gente melhore os direitos, só que as pessoas sussurram os seus deveres. E às vezes eu preciso dizer que muito desse comportamento tá na molecada, galera aí de menos de 30 anos. Eu tenho liberdade de questionar tudo, mas eu não tenho o dever de bancar as consequências, de encarar as consequências do que eu tô fazendo. Eu não sei se isso é necessariamente tão bom assim. Mas olha só, a questão de o mundo tá muito polarizado não tem a ver um pouco com o passado pregresso que era extremamente controlador, e aí você não podia fazer uma série de coisas porque você está dentro da família. Então quando você tivesse seus 21 anos, só um exemplo, e você saísse de casa, tivesse sua própria casa e seu próprio sustento, você faz a sua vida o que você quiser. Quando você tiver sua casa, você faz o seu jeito. Você ouviu isso já? Mas enquanto você estiver aqui sob meu teto, são minhas regras, meu jeito, e vai ser assim, ponto. E não se discute. Era assim no passado. Aí, o pai ou a mãe
e foi criado nesse formato, o que ela quer fazer? Ela quer compensar tudo que ela sofreu e transfere para o filho o quê? O dobro ou o triplo de liberdade, de escolha, de conforto, de N coisas. Só que se esquece que a criança está num modelo de ser moldada e não sabe muito bem como é que as coisas são construídas. Ele acha que tudo é muito fácil, que o dinheiro deve brotar de uma árvore, você vai lá e só colhe, e mesmo assim tem que esperar tempo, né? Colhe e usa o dinheiro. Ah, que o telefone quebrou, no dia seguinte faço um estalar de dedos e tem um telefone novo com a tela inteira, e não quebrou, né? Ah, eu faço assim de novo e vem um carro para mim, papai. Não é assim. Tem uma, né? Tem uma frase de Sêneca. Sêneca é quase contemporâneo de Jesus Cristo. Era do século I. 2000 anos atrás. Que ele fala mais ou menos o seguinte, falando que a riqueza dos pais ela tem que estar à vista dos filhos, mas não à disposição deles. Ó, gostei dessa, hein? Nem dou essa frase, né? Legal. E, cara, 2000 anos atrás já se pensava dessa forma, né? Mas é isso que você tá falando. Gente, né? Coisa pouca. Então, aí Você tem razão. Você começa, de um lado tem o extremo, né, do não podia nada, e agora tem o extremo do pode Exato. fazer tudo. Aí o que acontece? Virou esse extremo de dar liberdade total. Mas o que a gente está criando? Estamos criando filhos frouxos. Essa é a expressão. Ou extremistas, né? Não, porque assim, eu acho que pode tudo e não tem a resiliência, não tem o entendimento que as coisas precisam ter seu tempo. A gente brinca muito, não é seu tempo, é o tempo de Deus. A natureza. Ah, mas eu quero para ontem. Mas peraí, você coloca uma semente na terra, rega ela, no dia seguinte já tem uma árvore dando frutos? Não. É um dia, 2, 3, às vezes um mês e vai nascer um raminho ali. E aquele raminho vai se tornar uma árvore. Daqui a alguns anos. Frutos. E quanto tempo tem que levar isso? Então, porque se na natureza, que são os nossos exemplos, a gente tem que ter paciência e esperar o momento correto das coisas para poder colher os frutos, por que a gente aqui, como míseros seres humanos, queremos mudar o processo contra a mãe natureza? Mas peraí. Porque nós estamos, sim, mudando o mundo. Né? Então nós estávamos falando aqui de extremismos e de se adaptar ao mundo novo, mas no mundo digital, a plantinha cresce em 1 hora. Você vai lá, faz lá a programação, faz não sei o quê, a plantinha cresce em 1 hora. E mais, se você foi lá e pôs a cor azul no seu fundo de tela, não sei o quê, e não gostou, você digita 2 botões e troca para o vermelho. Então, isso vai gerando uma falsa impressão de que também no mundo newtoniano, né, no mundo material, as coisas são assim. E aí vem as frustrações. Mas o fato é que a gente está vivendo cada vez mais no mundo digital. E no mundo digital as coisas são realmente muito mais simples. Aperta um botão e aí a plantinha cresce. Eu estou lembrando de um projeto, acho que chamava Pink Farm, se eu não estiver enganado, mas, mais uma vez, dá um Google aí, ó, vamos para o mundo digital, né? Que é um pessoal que está com uma startup onde eles estão fazendo plantação, não sei se de alface, não lembro exatamente qual que era a cultura, em galpões por andares e usando luz artificial. E isso está fazendo com que a produção seja muito maior, encurtando o ciclo de crescimento, porque você consegue gerar luz solar 24 horas por dia para essas plantas, abastece elas de água na medida que você precisa e não de acordo com a chuva disponível. Portanto, nós estamos acelerando sim. Até no mundo real a gente está diminuindo os ciclos. Isto é bom? Eu não sei nem se a discussão é se é bom ou não, porque a realidade está se impondo. Talvez a gente possa discutir quando isso é adequado e traz bons resultados e quando isso é inadequado e traz maus resultados. Mas muito, Pailu, dessa ansiedade desses jovens, né, e talvez até de nós também, né? Nós que vivemos nesse mundo digital, é que no digital as coisas são rápidas sim. Né? Vide aqui, a gente hoje foi gravar e tinha esquecido, eu tinha esquecido de trazer a pendrive com a imagem de fundo, rapidamente peguei meu celular, achei a imagem que estava ali no meu WhatsApp, mandei para o WhatsApp do cara aqui da produção, que já salvou numa pendrive. Imagina quando a gente trabalhava na Diageo, se eu tivesse esquecido de levar o banner. Esqueceu de levar o banner, vai voltar para buscar. Então, mas no mundo digital, a gente em 1 minuto tinha resolvido o problema. Pois é, o pai, no mundo descartilhado, também precisa aprender a se adaptar a esse mundo que é mais veloz. Por outro lado, aí eu tô contigo. O extremo disso é ruim como qualquer extremo. Se também a gente só vive acelerado, a gente não aprofunda as relações, né? A gente não olha no olho, a gente não respeita o tempo biológico das pessoas, o tempo mental das pessoas. A gente
blá, 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 e volta quase sempre para a mesma palavra, né? Equilíbrio. Deixa eu dar um exemplo de acho que uma mudança familiar, né, que acontece. Antigamente não, mas digamos o seguinte, que um casalzinho lá casou, aí o marido chega, né, recém-casado, né, o marido chega pra ela e fala, nossa, queria tanto comer uma canja de galinha hoje. E daí a moça fala assim, nossa, mas eu nunca fiz canja, tal, como que eu faço, né, a canja? Antigamente, né, antes desse mundo digital, o que ela fazia? Ligava pra mãe, ligava pra avó, pra tia, ligava pra alguém mais velho, né, que tinha experiência e falava, nossa, a gente queria comer uma canja hoje, como é que a gente faz isso, né? E com isso você tinha uma valorização da experiência, uma valorização da paternidade e da maternidade, né? Porque você honra o pai, né, e a mãe pedindo conselho, você de alguma forma está valorizando essa experiência. Hoje, qualquer pessoa, né? Como que você faz tal coisa? O que você faz? Vai no Google, vai no YouTube, vai no esse Google. tutorial. Então você tem Vai no TikTok. Vai no TikTok, é verdade. Lá tem tudo. E daí você aprende a fazer uma canja melhor do que a sua mãe fazia, eventualmente, né? E isso pode criar um problema, né, nessa relação, porque, não, peraí, eu preciso da minha mãe e do meu pai porque eles são mais experientes. Eu não preciso mais dessa experiência porque eu tenho acesso a isso, né? Eu tenho acesso a essa informação e acaba desvalorizando a experiência que os pais têm também, né? Cara, mas olha de novo o equilíbrio aqui. Ao mesmo tempo que isso destrói não, na verdade nem chega a construir o respeito à ancestralidade, porque eu nem estou acessando mais a minha ancestralidade, e isso eu acho que é ruim, porque você perde a noção de que as coisas têm tempo para acontecer, você perde até o vínculo, sabe, emocional e espiritual Sim. com toda a sua história. Por outro lado também, você inibe muitas castrações ou rotulações, né? Não, a sua avó fazia assim e ela dizia que tinha que ser desse jeito. E às vezes o indivíduo quer tentar diferente. Às vezes ele quer ver lá o tutorial, mas arriscar pôr um pouco mais de páprica, né? Não pode porque a avó disse que tem que fazer assim. Brincando com histórias, tem aquela, né, também da menina que viu a mãe preparando um peixe, cortando ali a cabeça do peixe, a cauda e pondo, né, no forno e falando, mãe, por que você cortou a cauda e a cabeça do peixe antes de levá-lo para o forno? E a mãe respondeu, porque sua avó fazia assim, aprendi com ela. Não, mas por que corta? Ah, minha filha, não sei, pergunta para sua avó. Aí a menina vai lá e fala, avó, minha mãe estava fazendo peixe, cortou a cabeça e a cauda antes de pôr no forno, eu só não entendi. Eu via lá com maior dificuldade de cortar. Será que depois de assado não era até mais fácil de cortar? Não, minha filha, mas é assim que faz. Mas por quê, vó? Ah, não sei, eu aprendi assim com a minha mãe. Faz o seguinte, pergunta lá pra bisa, porque hoje, né, existem bisavós. Acabou o exotismo das bisavós. Eu ouvi isso há uns 20 anos, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar o tema das gerações, e eu achei engraçado. Hoje o meu filho tem bisavó, e meus filhos já têm, o mais velho tem 13 anos, e há 13 anos ele convive com a bisavó, conviveu com o bisavô, que faleceu, meu avô faleceu há uns 3 ou 4 anos, e quantas outras crianças, né, não convivem hoje com bisavó? Você ainda tem algum avô vivo? Não. A Raquel tem algum avô vivo? Não, também não. Pois é, Mas eles conheceram. Chegaram a conhecer. Conheceram o bisavô. Então, hoje acabou o exotismo. Era exótico ter bisavó. Eu conheci minha bisavó até os 3 anos de idade. Eu lembro dela mais por foto. Uhum. Eu era esquisito, porque eu cheguei a conhecer minha bisavó. Hoje em dia, várias crianças, né? Bom, aí a criança foi lá falar com a bisavó porque ela tá viva. Se é que a tataravó não tá viva, né? Aí foi lá, bisa, não sei o quê. Oi, papai contou a história. Ela falou assim, por que corta? Aí ela falou assim, mas elas ainda cortam? Como ainda cortam? Aí chamou a mãe, chamou a avó. Viu, a bisa tá dizendo aqui que tá surpresa que vocês ainda cortam. Mas por quê? Ela falou assim, porque na nossa época a gente cortava a cabeça e o rabo porque o forno era pequenininho, não cabia lá dentro. O que você tem esse forno enorme? Pra que vocês cortam a cabeça e o rabo? É tão mais fácil cortar depois que já assou. Então, quando você tinha essa coisa da ancestralidade que era passada de geração para geração, você tinha também muito dogma, muita castração, faz assim porque eu tô mandando. Quando você tem a possibilidade de descobrir em outros lugares, você pode ser mais livre. Mas quando você rompe completamente com essa ancestralidade, você perde os valores. Você perde os valores. Deveriam mudar, né? As dimensões do tempo, como o Pailu falou. Então, assim, desculpem, eu hoje estou batendo demais na tecla do equilíbrio, mas eu acho que um dos grandes desafios para ser pai num mundo descartilhado, sem dúvida alguma será desafio também para as mães, é aprender a achar o movimento do equilíbrio. Quando que a gente tem que aprender com eles e nós é que temos que acompanhar
com eles as novidades, quando a gente tem que ser firme e dizer, pera um pouquinho que isso aqui é um pilar de valor importante, eu não vou abrir mão. Tem um outro exemplo, que é assim, sobre escassez. Olha que curioso. A igreja, no passado, você sempre seguia as coisas e falava assim, olha, você não pode comprar tal coisa porque não é para você. Olha, é mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico entrar no céu. Por que eram ditas essas coisas no passado e seguia-se geração após geração? Porque existia a escassez do recurso, do dinheiro. E a igreja, detinha boa parte disso. Não estou fazendo alusão ao que se é bom ou não é bom igreja. O que eu estou trazendo é o que vem de geração a geração e que não era questionado. Hoje em dia, tem muita gente que reclama e gostaria de viver uma vida melhor. Aí vem a pergunta, você está vivendo uma vida de abundância? Sim, eu tento, eu penso, eu quero, tal, legal. Mas você se desvencilhou da sensação de escassez, ou autossabotagem? Como assim? Você olha para um negócio, um carro de luxo. Puta, mas não é para mim. Não é para mim, você já se sabotou. Entendeu? Mas por que você fala que não é para mim? Porque a minha avó falava que não era para mim. Isso não é para você. Isso é para os ricos. Você se sabota pela própria fala. Então, o que vem de bom, comparado ao passado com o mundo de hoje, que eu quero trazer, é que por criar uma ruptura de questionar o status quo sobre o passado, deu-nos uma liberdade de fazer um trajeto diferente. Novas oportunidades. Esse é o caminho. Então, se você quer sair da repetição da escassez, mude o formato. Mas foi minha mãe que disse que era para ser assim. Beleza, mamãe, obrigado, te agradeço. Mamãe também erra, papai também erra. Mas eu vou fazer do meu jeito. Tudo que for bom e que eu sei que pode ser replicado, eu absorvo de você, mamãe e papai. Mas aquilo que eu entendo que vai ser uma repetição daquilo que a gente já sabe, que não é o final feliz, por exemplo, da escassez, eu vou fazer diferente. Então eu me permito, eu autorizo, eu quero alcançar coisas inimagináveis. Se você achou que isso que o Pailu falou é importante, pesquise no Google, ao mundo digital, sobre Carl Gustav Jung falando de individuação. A gente só evolui quando a gente rompe os cordões umbilicais emocionais com a nossa ancestralidade. O que não significa dizer eu não estou nem aí para o meu pai e para minha mãe. É o contrário, é dizer, eu estou aí, vou cuidar deles porque agora eu decido que eu vou cuidar deles, e não porque eu sou obrigado, mas eu vou cuidar deles seguindo agora os meus conceitos e aquilo que eu acredito. É a formação de um indivíduo, né? Ele é um indivíduo. Eu não sou um clone do meu pai, eu não sou um molde do meu pai. E só para fechar em cima disso, o fato de você fazer diferente do que seus pais fizeram não significa que você não está honrando eles. Você segue honrando eles. Até porque foram eles que deram a permissão divina para você vir ao mundo. Então você tem que honrá-los. Mas não significa que você tem que ser uma cópia do que eles foram. Então aí que está talvez a mágica ou a magia de fazer diferente daquilo que pudesse ser melhor nesse mundo de hoje. Tem uma das situações, por exemplo, que eu falei que a gente, de vez em quando eu falo não porque não, né? E antigamente o não era simplesmente não porque eu tô mandando. Uma coisa que eu me policio em fazer é o quê? Quando eu falo não, que eu sei que ele não vai entender ou que não entendeu a explicação, eu falo, não, eu tô falando não porque eu te amo e eu não vou deixar que isso aconteça com você. Então, assim, eu reforço essa ideia, tipo, não, eu tô falando não porque eu te amo, mas você não entenda, mas é assim, é por isso. Então, assim, eu tô voltando um valor que é real, tô colocando para ele que já é uma diferença daquilo que é do nosso passado, né? Antes você não tinha essa declaração de amor tão explícita, você não precisava se dar muita explicação, né? Hoje a explicação às vezes é isso, não porque eu quero o melhor para você e eu não vou te dar tudo. E você não é capaz de arcar com as consequências, né? Outra coisa que eu lembrei na hora que você falou também. Pai, compra isso. Ele falou, não vou comprar.
a gente não tem dinheiro. Não, eu tenho dinheiro para comprar, eu só não vou te dar isso porque eu sei que eu não preciso te dar tudo. Eu vou te dar tudo que você precisa, mas não vou te dar tudo que você quer, né? Então eu fico tentando me policiar. Eu acho que quando falar, a gente deve falar a verdade. E não quer dizer que a gente precise contar todas as verdades, porque a criança não tem maturidade para entender. Quando eu era criança, e se eu via muito isso, não tem dinheiro para comprar isso. Eu falei, cara, não, eventualmente vocês têm o dinheiro para comprar aquilo. Isso é o que eu tento falar pro meu filho, principalmente. Eu falei, não, o dinheiro eu tenho para comprar. Eu tô só decidindo não gastar o dinheiro com isso, né? Poder eu posso, só não devo. Exato. Bom, eu sei que vocês vão mandar eu parar, então, para finalizar aqui, eu queria dizer o que eu acho que eu gostaria de temperar o cérebro de Sócrates hoje nessa discussão toda aqui, finalmente. Vira meio que um pouco do que eu também fui capturando, ouvindo vocês e pensando. Eu acho que ser pai num mundo descartilhado é entender que esse mundo tem muito mais oportunidades para os nossos filhos do que tinha pra gente. Muito mais. E é exponencial, gente. Não é nem o dobro. É 10 mil vezes mais oportunidades. Mas, por outro lado, se a gente vai falar de equilíbrio, é importante lembrar de um valor básico que esse eu acho que a gente tem que perpetuar e manter. Nem toda oportunidade é uma boa oportunidade. Que bom que vocês têm mais oportunidades. Bacana. Vamos, então, ampliar o seu espectro. O que não quer dizer que você tenha que percorrer todas elas, experimentar todas elas. Porque se por um lado o mundo descartilhado traz mais liberdade, acho que é papel de pai também lembrar para esta molecada às vezes de 40 ou 50 anos, também como nós, porque nós também ainda somos filhos e seremos para sempre, né? Nossos pais podem ter partido, alguns partiram, outros não, mas a gente vai continuar sendo filho, que no final das contas, quanto mais liberdade, mais responsabilidade, né? Então, que bom ter muitas oportunidades, saiba dizer não para aquelas que não encaixarem. E saiba que, para aquilo que você for exercer essa liberdade, você vai ter a mesma dose de responsabilidade. Eu queria finalizar com essa provocação. Legal. Outra coisa que é um aprendizado, né? É o daqui para frente. Talvez historicamente os pais sempre nos ensinavam, nos moldavam e ponto. Não tinha uma via de duas mãos. Hoje, mundo moderno, se a gente não praticar a humildade e não declarar isso para os nossos filhos, mas nós, internamente, não praticar a humildade da escuta ativa, a gente aprende demais com eles. Demais. Às vezes você nem percebe, mas você está sempre aprendendo com a criança. Porque esse modelo de criança, parece que o software é diferente do nosso. Sabe assim? Já nasce assim, né? Já nasce intuitivo. Né? E a gente era muito análogo, né? Então, se você não estiver aberto a isso também, para poder se atualizar e estar no equilíbrio, cria-se o distanciamento na relação aí não vira pai. Filho e pai. Entendeu? Então, esteja aberto, porque a gente, no papel de educador e de pai ou de mãe, também erra. Né? E se você estiver atento a isso, você pode se moldar. Porrada no orgulho. E se desenvolver, porque a gente está aqui numa curva de desenvolvimento até o último dia das nossas vidas. Exatamente. Fecha tudo aí, Julião. Então, no final a gente faz esse momento, né? E daqui pra frente, né? O que a gente vai fazer, o que a gente leva, né? E pra mim, essa frase que você colocou de o que a criança ela tem capacidade de arcar com as consequências daquilo, isso como um balizador para o que eu vou falar sim ou não, pra mim isso eu acho que é muito poderoso mesmo, porque sinceramente ninguém tá preparado para isso, né? Ninguém tá totalmente preparado para ser pai. A gente vai aprendendo no meio do processo. As crianças que não ouçam isso, né? Mas a gente tá aprendendo o tempo todo. Mas isso eu acho que é um bom balizador. Tem muita coisa que a gente tá assumindo a responsabilidade por eles e eu tenho que tomar essa atitude em algum momento em que eu sei que ele não vai ter capacidade de arcar com as consequências, às vezes uma consequência negativa, daquela má decisão que ele está tomando. Então, em que momento que eu vou intervir numa briga entre os coleguinhas? Às vezes eu tenho que intervir, às vezes não. Em que momento que eu vou intervir numa decisão que a criança está tomando? Às vezes eu tenho que intervir, às vezes não. E esse balizador de, não, tá ok, ele tem capacidade de arcar com as consequências disso? Eu acho que é fantástico essa colocação. Bom, eu vou defender, advogar em causa própria aqui, mas lembrando, para quem, inclusive a maioria não deve saber, mas eu trabalho hoje com psicoterapia, mas eu não comecei a minha carreira como psicoterapeuta, né? Eu fui trabalhar com vendas, com marketing, e eu deixo bem claro, em algum momento eu escolhi mudar de profissão. Eu entendi que essa profissão fazia mais sentido para mim e que eu ia ser mais útil para o mundo nesta linha do que na outra linha.
E eu tô dizendo isso porque a minha sugestão é, para ser um bom pai, e claro, também uma boa mãe, num mundo descartilhado, eu acho que a gente tem que fazer terapia. E fazer terapia não é só ir lá toda semana falar meia dúzia de incômodos, é realmente, sabe, ir descascando e entendendo quantos traumas eu também tô mantendo na minha vida, quantos personagens eu ainda tô vivendo para tentar agradar o meu pai, a minha mãe, as figuras de autoridade, e muitas vezes perpetuando isso nos meus filhos, né, nas minhas filhas. Então, eu sugiro, ser um bom pai daqui para frente é realmente se terapeutizar, porque linha fizer mais sentido, graças a Deus, há várias linhas terapêuticas que vão se encaixar ao perfil de cada um e ao momento de cada um. Mas procure esse processo que te ajude a genuinamente se conhecer. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, você comentou sobre igreja, né? Uma coisa que é muito comum, às vezes a pessoa ela cresce em alguma igreja qualquer, aí depois ela não se afasta, né? Não, pelo menos não leva aquilo muito a sério. Quando tem filhos, geralmente a pessoa ela começa a voltar para aquilo. Olha, interessante. Você já percebeu Aconteceu com a gente. A gente foi buscar a espiritualização de maneira mais forte depois que as crianças nasceram, é Porque verdade. tem uma responsabilidade muito grande. É verdade. Peraí, eu me afastei desse meu crescimento espiritual, mas agora que eu tenho uma responsabilidade de transmitir isso para os meus filhos, eu preciso cuidar da minha vida. Deixar, né? Preciso cuidar. Eu sei que tem coisa boa ali, eu preciso que meus filhos eles conheçam isso também, né? Então isso que está falando da terapia é interessante, porque você criar indivíduos, né? Você criar pessoas boas envolve a ser uma pessoa boa também. Então envolve um desenvolvimento pessoal, né? Eu preciso me desenvolver para que eu consiga transmitir aquilo para os meus filhos. Nunca tinha pensado nisso, Júlio, mas a paternidade e a maternidade, elas também nos provocam a olhar mais para a finitude da vida, né? Porque em algum momento a gente olha e fala, e se eu faltar para esses caras? Claro que eu acho que a maioria já tinha pensado sobre a morte antes, mas meio que, morrer, isso é lá na frente. Mas quando você se torna pai e mãe, A responsabilidade você fica com medo de faltar. E se você pensa que vai faltar, você começa a aceitar que sim, uma hora eu vou, né, morrer. E se eu vou morrer, talvez o tema da transcendência começa a nos cobrar mais ou a nos chamar mais. Interessante, vou estudar mais esse assunto. Achei legal, achei boa essa provocação. E se a gente pode ser um bom educador ou não, é só o futuro vai dizer. O que você tem que ter em mente sempre, imagino eu, é Saúde. você pensar no teu filho ou na tua filha como uma versão melhorada de você mesmo. Se você tiver isso em mente, fazendo escolhas que possam ser duras ou escolhas que possam ser muito coniventes, é o que você precisa entender que vai ser o legado que você vai deixar. Entendeu? Então, se você, antes de tomar essa decisão mais para a direita, mais para a esquerda, ou no bom senso para o todo, né, entenda que o output, né, a saída de tudo isso é ter um filho ou uma filha que seja uma versão melhorada de você. Eu sei que nosso tempo está estourado, mas eu acho que a gente poucas vezes faz. Posso discordar um pouco de você? Deve. Eu acho que tem um perigo aí nisso, que é querer que o nosso filho seja uma versão melhor de nós, nos coloca no centro da questão. Nós ainda passamos a ser a referência. E eu acho que muitas vezes a gente pode, sem perceber, neurotizar os nossos filhos. Olha, você tem que ser melhor do que eu. Olhe para mim, eu sou a referência. Mas eu não quero discordar completamente, não é para ser bonzinho não, é porque de fato tem uma parte que eu concordo, que é, e se nós pudermos como pais e mães, mas de novo, voltando aqui para o papel do pai, que é o que nos cabe, né? E se pudermos ajudar os nossos filhos a serem a cada dia uma versão melhor deles mesmos. Que eles sejam hoje uma versão melhor do que eles foram ontem. E que sejam uma versão mais verdadeira. Deu quase uma cacofonia aqui, né? Mas que eles sejam cada vez mais a versão deles mesmos. A verdade deles. Mas que seja uma verdade melhor hoje do que era ontem. Porque eu acho que tem um perigo aí, Pai Lu. Ainda tem uma coisa implícita que é, eles podem, né, ser, ou eles devem ser uma versão melhor de mim. Mas eu ainda sou o foco, né? Mas e se eles nem quiserem ser parecidos comigo? É um bom ponto, viu, Dan? Um bom ponto. Vamos pensar nisso. Me permite uma tréplica? Vai lá. Julião, você abriu, você encerra. 2 Mas, para ó, tréplica. mas é super rápido aqui. Eu acho que é um bom ponto, uma boa provocação que você está fazendo. E o intuito aqui não foi dizer que eu, na versão de pai, sou o foda com PH, né? E minha filha ou meu filho tem que ser uma versão de mim mesmo melhorada. Mas entenda uma coisa, 50% do sangue do seu filho é seu, veio de você.
Então, quer queira, quer não, ele tem seu DNA, Fisicamente. fisicamente. Não necessariamente. Ele é um ser humano individual e precisa se moldar. Mas, como a gente é o exemplo e está sendo o tutor daquilo, certo? Que ele seja muito melhor que eu. Então, quando eu digo a versão melhorada, não é de mim, mas é do que eu fui de exemplo, do que eu fui de caráter ou das coisas que ele entenda que é bom, que ele faça disso muito melhor ainda para o próximo. É que as palavras vindas de pai são muito fortes. Uma frase típica, né, que a gente vê que neurotiza muito, e infelizmente muitos pais e mães fazem isso, sem querer, e às vezes até por amor, e o dia que você casar eu vou morrer de felicidade. Vamos lá, cálculo rápido. O dia que eu casar, o que vai acontecer com a minha mãe? Com meu pai? Vai morrer. Não vou casar. Não vou casar, não quero que meu pai e minha mãe morram. E aí criam-se mecanismos na nossa mente. Então você tem que ser uma versão melhorada. Eu, com todo o amor do mundo, quero que você seja uma versão melhorada de mim mesmo. Tá, então eu tenho que ver como é que meu pai é para ser melhor que ele. Mas e se eu nem quiser ser parecido com meu pai? E aí a gente entra num campo que fica para um podcast, para um episódio aqui. Falar de vida espiritual, né? E sem precisar falar de religião, ou falando de religião também, mas meus filhos são metade de mim, né, geneticamente e fisicamente, mas espiritualmente talvez seja a primeira vez que a gente esteja aqui juntos, né? Não sei. E espiritualidade sempre começa do zero, né, cara? Todo mundo tá começando. Você não. É diferente de um conhecimento científico, ele é cumulativo, né? Mas assim, conhecimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade, todo indivíduo tá começando do zero. Tá começando do zero. Então não adianta imaginar que o meu filho ele vai ser uma versão melhor de mim, porque ele começou do zero também, né? Assim, mas é uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande, eu pelo menos passar tudo aquilo que eu aprendi, né? Mas não digam pros seus filhos que vocês vão morrer de felicidade para suas filhas quando eles casarem. Porque não é uma frase muito... Ela pode gerar uma crença limitante ali. Então evitem, se der para evitar... Pessoal, fantástico bate-papo hoje, hein? Sobre paternidade, sobre a nossa vida. Aliás, é bom que a gente não tá propondo alguma resposta, né? A gente mais pergunta do que responde. A gente mais tá tentando aprender aqui. Não, mas bacana mesmo. Obrigado. Legal, mas obrigado. Obrigado por mais esse encontro. A gente agradece a todo mundo envolvido aí. Quer agradecer alguém? Ô, Danilo. Eu quero agradecer todo mundo que nos assistiu, meu pai, minha mãe. Um beijo, meu. É isso, mas agradecer e nos sigam nas redes sociais, toda semana tem vídeo novo. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem tem mais um episódio. Obrigado pela audiência e pela paciência. Boa, valeu, pessoal. Valeu. Até mais. Tchau.